Olá a todos, vamos aqui iniciar mais um vídeo do nosso canal. No vídeo anterior, nós vimos o que Satanás queria ao enganar Eva. E até foi citado que o pecado dele foi a cobiça. Nesse vídeo, nós veremos tudo que está envolvido nesse caso, ou seja, no pecado de Satanás. Só relembrando que cobiça, em resumo, é quando desejamos algo que não nos pertence ou que não nos é de direito. Então podemos nos perguntar: o que então Satanás, o diabo, cobiçou? Vejamos aqui Mateus capítulo 4 e os versículos 8 e 9. Nos dizem o seguinte: tornou o diabo a levá-lo, no caso aqui se tratando de Jesus, é uma das tentações que ele lançou sobre Jesus, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se, olha só, prostrado me adorares. Então aqui nós já vimos de cara o que é que o diabo queria, o que Satanás, o diabo, queria, e que é errado. É a adoração. Mas por que a adoração, ele querer adoração, é algo errado, ou seja, um pecado? A resposta que Jesus deu em seguida mostra onde é que está o erro de Satanás em querer adoração. Na resposta de Jesus, ele cita o que está em Deuteronômio 6:13. Diz o seguinte: é a Yahvé, o Senhor, teu Deus, que deverás amor reverente, temor. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então aqui deixa claro que a adoração é algo que pertence exclusivamente a Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Então, somente a ele é devida a adoração. Satanás, ao querer então essa adoração, estava cobiçando. Ele estava desejando algo ou querendo algo que não pertence a ele e ele não tem o direito de ser adorado. Mas podemos assim nos perguntar: como é que isso pôde acontecer com ele? Bom, isso pode acontecer com qualquer pessoa racional e com livre-arbítrio. Pessoa racional, ou seja, que tem intelecto, e livre-arbítrio, tem direito de escolha. O ser humano e os seres espirituais, ou os anjos, são dotados de racionalidade e livre-arbítrio. Deus não nos criou como robôs automáticos para fazer as coisas de modo autônomo. Nós podemos querer fazer as coisas ou não. Agora, esse passo a passo está aqui em Tiago 1, 14 e 15. Olha só, olhem bem. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado, olhem só, pela sua própria concupiscência. Ou, essa palavra concupiscência pode também significar desejo, vontade. Então a concupiscência, o desejo, havendo concebido, ou seja, praticado, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, praticado de fato, depois de alimentado, ele é praticado de fato, gera a morte. Então esse é o passo a passo. A pessoa tem um desejo, no caso o diabo foi o desejo de ser adorado,
Então ele tomou os meios de fazer com que aquele desejo se tornasse possível. Quando ele consumou os passos para ter aquilo que ele desejava, então ele praticou o pecado. Agora, o que foi o passo a passo do ponto de vista dele? Devemos nos lembrar que, de acordo com a Bíblia, os seres espirituais foram criados antes do universo físico. Então, a vida, nós temos um conceito de vida no planeta, temos conceitos sobre aquilo que está vivo, as células nos corpos, as árvores estão vivas, os animais, nós estamos vivos, seres unicelulares. Mas, do ponto de vista bíblico, a vida começou no domínio espiritual. Primeiro, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, sempre existiu. E ele começou a criar a vida no domínio espiritual, que na Bíblia é chamado de céus. O domínio espiritual onde ele vive. E as criaturas espirituais vivem. Eles são seres vivos, só não como nós, são seres diferentes, são formas de vida diferentes da nossa. Mas existem, são seres vivos. Depois Deus criou o universo físico, com o ser humano por último, Adão e Eva. Então esse ser espiritual que se tornaria Satanás, o diabo, ele viu toda a criação, viu o propósito de Deus com respeito à humanidade e pensou em ter a adoração dos humanos. Ele sabia que isso era errado, mas ele alimentou essa ideia ao ponto de não conseguir mais resistir. Então ele usou, como vimos no vídeo anterior, de mentira e calúnia para conseguir que esse desejo fosse concretizado. Porque quando Adão e Eva ouviram eles só simplesmente não se tornaram livres completamente como eles pensavam. Eles só trocaram de Deus, abandonaram o Yahvé e se tornaram servos de Satanás. A partir desse ponto, ao consumar o pecado, ele recebeu uma condenação, como mostra aqui o passo a passo que nós vimos. Ao buscar esse desejo, ele não levou em consideração os prejuízos de suas ações, tanto para ele quanto para os outros. Por isso, Jesus descreveu muito bem quem ele é em João 8,44. João 8,44 nos diz, Jesus falando para pessoas que têm atitude como a dele: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e o pai da mentira. Mentiroso e assassino é o que e quem ele é. Seu desejo cobiçoso fez com que a humanidade se encontre nessa situação degenerada, desde o pecado de Adão até os nossos dias. Então nós vimos aqui qual foi então o pecado do diabo: a cobiça, o desejo de ser adorado. Depois dessa atitude dele, ele passou a ter outras péssimas qualidades, mas a principal começou aí: a cobiça. Da cobiça, ele foi para a mentira e para a calúnia. E daí foi só piorando. Agora surge a pergunta: será que então tudo estava perdido? Satanás conseguiu o que queria, desviou Adão e Eva. Conseguiu a adoração da humanidade, mas será que não teve nenhum prejuízo para ele? Ou não teria? Nós vamos responder a essa pergunta no próximo vídeo.